Olá, meu amigo quântico! Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre transição de carreira. Como se tornar terapeuta integrativo e holístico. Você quer se tornar terapeuta, mas não sabe como fazer essa transição de carreira? Então, essa live é para você. Vamos conversar com uma pessoa muito especial. Ela é terapeuta evolucional quântica e conseguiu passar por uma transição de carreira maravilhosa. Você pode participar da live e fazer todas as perguntas sobre como ela fez essa transição e como o Cura Quântica com Hipnose trouxe o conhecimento para ela se realizar como terapeuta. Mas agora eu tenho uma perguntinha para você, muito importante. Você já se inscreveu no canal? Já deu seu like? Ainda não? Então, senta seu dedo quântico para se abrir as múltiplas possibilidades. Eu sou o professor Jonas do Evolução Quantum, coloque isso na cabeça. E eu sou a professora Flávia Molena, muito feliz de estar aqui com você, aqui no nosso canal Quântico, não é mesmo, professora? Exatamente, onde você, cada dia que você ouve essas palestras, com certeza as múltiplas possibilidades vão se abrindo na sua vida, correto? Correto, muito bem. Tem uma coisa que eu falava para minhas crianças, né? Há muito tempo atrás. Eu falava assim, hoje, você tem que ser melhor do que ontem. Por quê? Porque hoje você teve a oportunidade de aprender mais coisas. E amanhã você pode ser melhor do que hoje, porque terá para a sua vida novas oportunidades, novas facilidades e com certeza as manifestações vêm desses conhecimentos. Com certeza. Mas acho que a gente queria saber um pouquinho sobre ontem, professor. Exatamente. Como que foi ontem? O que mudou na sua vida? O que melhorou para você? Deu para entender alguma coisa que nós falamos? Claro que sim, né? Que eu acho Fez aquela reflexão sobre culpa que a gente combinou? Lembra que nós encerramos dizendo, quando você for hoje dormir, faça uma reflexão sobre a culpa. Você tem culpa de alguma coisa? Conseguiu entender a questão da responsabilidade para que alivie a culpa e que você realmente consiga dar um próximo passo? Se sim, depois escreve aí para a gente no canal. Se não, hoje é uma grande oportunidade para fazer isso, não é? Não tenho dúvida. Então, hoje é o dia que nós vamos falar sobre esse assunto fantástico. Enquanto nós estamos conversando com você, nós estamos esperando o pessoal ir entrando na live para irem se ambientando, né? Assim, eles não vão perder um conteúdo riquíssimo que nós vamos trazer para vocês aqui sobre esse tema maravilhoso que é a transição de carreira e como se tornar um terapeuta integrativo. Mas antes, dona Flávia, eu quero que você fale alguma coisa maravilhosa que aconteceu na sua vida de ontem para hoje. Fala para eles, dona Flávia. Nossa, minha vida hoje foi uma coisa muito maravilhosa. Foi incrivelmente lindo poder parar e pensar como é que a gente ia falar sobre esse assunto que não se trata simplesmente de uma profissão, mas sim de uma missão. Uma missão, exatamente, é isso que nós estávamos conversando, né? Nós sabemos que nós estamos aqui. Muitas pessoas falam que nós temos contratos, muitas pessoas falam que nós afirmamos, né? E garantimos que agora eu vou voltar lá embaixo, como se fosse, né, lá embaixo, lá em cima. Bom, muito bem. Agora eu vou voltar lá embaixo e realmente eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu tenho certeza que eu não vou ser mais ganancioso. Eu tenho certeza que eu vou trabalhar para o bem da minha vida e da vida dos outros. Eu tenho certeza que eu vou fazer coisas maravilhosas. Sabe? Aí vem aquele véu do esquecimento, aí a gente chega aqui, esquece tudo isso, que a única missão, eu digo para você, é se tornar a pessoa mais feliz do mundo. Parece simples isso, né, dona Flávia? Parece sim. Mas como que é isso? Conta para eles. Nós tivemos uma mentoria essa semana, nós demos, né, uma mentoria na segunda-feira e justamente a gente passou um trecho lá sobre as 7 leis da espiritualidade, de Deepak Chopra. E ele diz o seguinte, quando você se encontra, quando você descobre, quando você justamente
permite, né? O professor Jonas gosta muito dessa palavra, Permita-se. Quando você se permite a justamente deixar fluir e ajudar pessoas com aquilo que você veio fazer, o que acontece? É neste momento que você vai atrair as pessoas certas para o seu negócio, seja ele qual for, para o seu trabalho, seja ele qual for, porque é o seu talento que determina as pessoas que vão chegar. Então é assim, não existe pessoa igual, e cada um tem um talento único. Você tem um talento único, e quando ele brilha, quando você deixa isso fluir, você consegue ajudar a si mesmo e, sem dúvida, as outras pessoas. Onde nós falamos da escala de Hawking, que não se trata de hertz, mas se trata em níveis de consciência. Eu estou para falar para você que é muito mais importante, porque nós sabemos que a nossa consciência estando no local, não local, e sabendo-se que nós vibramos, por exemplo, né, ou estamos na consciência de 30, que é a culpa. Então, eu fico imaginando esse nível de consciência. Tá certo? Quando você dá um salto consciencial e você entende aquilo que foi passado ontem para você, né? Se você não viu ainda, volta uma live no anterior, tenha certeza que você vai ter ali coisas maravilhosas. Até o final de semana, essa live vai sair do ar, tá? Mas veja lá, reveja, e você vai entender isso que nós estamos falando, né? Então, a pessoa vem aqui, ela cai nesse véu desse esquecimento, e nós sabemos que existe um fator que eleva essa tensão da pessoa, e esse fator é chamada emoção. Então, se não fosse a emoção, então tudo seria muito mais tranquilo. Nós sabíamos que nós éramos luz. Entende isso, gente? Entende isso? Essa é uma realidade que eu estou falando para você, né? Então, é assim, eu vi uma palavra do Buda esses dias no WhatsApp, achei maravilhoso. Você fala assim que você não está tendo uma experiência humana. O corpo está tendo uma experiência divina. Essa que é uma realidade que assim, é tão lindo, tão rico, que eu falei, nossa, que coisa mais linda do mundo. Então, realmente é isso que está acontecendo. Se estamos aqui para evoluir, é um outro assunto, cabe uma live para falar sobre isso daí, tenho certeza disso, né? Mas, se você quiser, dona Flávia, começar a falar sobre essa transição maravilhosa aí, que tem muitos que têm essa transição. Hoje nós vamos fazer a brincadeira semelhante de ontem, tá? E para você poder entender um pouco sobre como em todos os lugares existem níveis de consciência. E dependendo do seu estado consciencial, é o estado que você se encontra. A proposta é justamente que você passe a se perceber. Quando nós nos auto-observamos, o autoconhecimento é extremamente importante por isso. Diante da música que nós vamos pôr daqui a pouco, perceba qual é a vibração que chega para você. Qual é a emoção que sobe? Qual é o sentimento que chega? Porque ela, muitas vezes, é determinante para o seu dia ser feliz ou não. Quando eu era criança, né, eu me lembro que uma pessoa estava falando sobre o inferno. E num determinado momento, essa pessoa falou assim... Eu falei, onde que fica o inferno? Eu acho que eu era jovenzinho, na verdade. Mas onde fica o inferno? Porque jovem quer saber de tudo, né? O inferno não é um local. Eu me lembro como se fosse hoje. O inferno é um estado. Eu não entendi. Estado, para mim, é o estado de São Paulo, estado de Goiás, estado do Rio de Janeiro. O inferno é um estado. Hoje, com frequências e vibrações, eu entendo o que é esse estado. Né? Vou dar uma dica para eles. Pode, Flávio? Por favor. Tá? Veja bem, quantas vezes você foi procurar a chave do seu carro, da sua moto, da sua casa, e você fala, eu coloquei aqui a chave. As chaves estavam aqui. E de repente você vai e pergunta para a sua mãe. Mãe, eu não sei onde está a chave, mãe. Pelo amor de Deus, dona Flávia, onde está essa chave, né? Acho que aconteceu isso aqui em casa hoje.
Mas você vai Mas dedar eu continua. desse jeito. Aí o que acontece? A mãe chega no mesmo lugar, pega a chave e fala, é essa. Ela não estava aí. Não, fui eu. Na realidade, quem não estava ali, quem não estava naquela vibração, era você. Naquela frequência era você. Então você estava em outro estado. Olha que linda explicação sobre estado vibracional. Você estava em outro estado. Entende isso, gente? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas falam assim, puxa vida. E é uma coisinha tão pequena que faz assim, ó. Destrava a pessoa, ela começa a ter uma visão diferente daquilo que realmente ela pensava. Um outro ponto, né, é quando na América Central, ou sei lá onde, que chegou lá as escaravelas. Você deve saber, tá certo? Quem estudou história sabe. Quem sabe? Vamos ver se o DJ consegue nos ajudar aí. DJ, onde chegaram as caravelas? Na América do Sul. Bom, tinha lá os Nas índios. Américas, vai. Nas Américas. Nas Tinha os índios lá e tinha um xamã. Só que era um remanso muito grande. Se você assistir Quem Somos Nós, você vai ver isso que eu estou falando para você. A dica, lembra? Quem somos nós? E o que acontece? O xamã, ele olhava na água, a água fazendo uma onda. Só que era uma água calma ali onde eles estavam. Eles olhavam para frente e não viam nada. Eles olhavam na água, a água, e não tinha vento. Um belo momento, o xamã, ele já é um pouco, né, diferenciado, vamos falar assim, né? Ele é mais intuitivo. Quando ele abriu os olhos, de fato, para aquela frequência, todos os navios cresceram assim, ó. Uau. Aí ele foi com os seus, né, índiozinhos lá, conversando com eles, foi mostrando, até que daqui a pouco todos eles viram. Quando deu 51%, como fala Rupert Sheldrake, né, nos campos morfogenéticos, não era nem para falar isso, mas, né? Não, eu já vou, vai, termina. Já vai cortar, eu já... Tá. E aí, o que aconteceu? Eles viram as embarcações das caravelas. Mas por que eles não viram antes? Essa é a pergunta. Porque eles não tinham, vamos dizer assim, na egrégora deles, no inconsciente coletivo deles, eles não conheciam aquele tipo de embarcação. Então demorou um tempo para eles poderem enxergar. Aí chega uma pessoa para você, para mim, sei lá, para quem, fala assim, você acredita em extraterrestre? Eu simplesmente falo acredito. E acredito que pode passar aqui perto de mim, voando do lado assim, e eu não vou ver, porque eu não conheço aquela informação, não conheço aquela frequência. Entende isso, gente? Mas antes que o professor Jonas continue, porque senão ele vai contar toda a live de terça-feira. Se eu deixar, a gente não vai falar. Essa live de terça, não, Flávia? Mas nem eu tô sabendo disso. Ela Flávia, ela pronta comigo, fala, quando chega na hora, fica, o que nós vamos falar hoje? Gente, olha só. Nós preparamos ontem e hoje um aquecimento para o que vai acontecer a semana que vem. Então, eu vou aproveitar que meu dedo está aqui, ó. Tá vendo? Que nós estamos aqui, tem um QR Code aqui. Para que é? Para que ele serve? Justamente para que você já se conecte conosco, já entra lá no grupo, que lá nós vamos enviar as lives e tudo o que vai acontecer na próxima semana. Então, aí no seu celular, você vai no celular, procura o leitor, vai lá puxa para baixo a barrinha, tá lá, leitor de QR Code. Vai lá e clica lá e você já entra direto. Flávia, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei. Então, aqui abaixo tem um link, onde você clica no link e já entra no grupo do WhatsApp. Combinado, gente? Para essa próxima semana e na terça-feira nós vamos iniciar falando sobre esse assunto tão importante que é o estado vibracional. Bom, o estado vibracional é muito mais profundo, dona Flávia. O estado vibracional é uma riqueza que nós vamos deixar para terça-feira? Terça-feira. Pelo amor de Deus, você me atrapalha. Olha só, vocês devem estar notando aí que a gente não está passando o nome de vocês hoje aqui, que nós estamos indo direto ao ponto, tá? Mas eu prometo que amanhã, todo mundo que comparecer na live, eu que vou estar ali no comando amanhã, eu vou entrevistar o professor Jonas e o professor Ivan
para contar tudo sobre o Cura Quântica com Hipnose. Então, amanhã eu prometo que eu vou ver as perguntas e a gente começa a interação. Para a gente ir direto ao ponto hoje, que o assunto é bem interessante. Bora lá, professor? Bora lá. Do que nós vamos falar mesmo, Ana Flávia? Transição de carreira, professor. Transição de carreira. Como se tornar um terapeuta integrativo. Você já pensou em mudar de profissão? Você já pensou em nadar em águas mais profundas? Essa é uma oportunidade que eu acredito que nós estamos dando para você, porque você vai ter muitas informações maravilhosas, tá certo? Então, vamos iniciar propondo uma reflexão, tá? Fala da reflexão para eles aí, dona Flávia. Daqui a pouco o DJ vai entrar lá, mas fala lá. É possível ser feliz no ambiente de trabalho? A nossa pergunta para você hoje: você está feliz com o seu trabalho, com a sua profissão? Então, nós trouxemos agora o nosso DJ para ajudar nisso, né? Exatamente. Para que você se identifique aí. Exatamente. Antes do DJ entrar para nós, eu vou explicar os 3 níveis de consciência num trabalho. Principalmente quando a pessoa chega e depois de um tempo que ela está lá. Não importa o trabalho dela, tá certo? Então, quando a pessoa chega, ela chega com o quê? Ela chega com todo gás. Eu vou feliz da vida. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Não é verdade? A gente quer fazer coisas maravilhosas, não é verdade? Feliz da vida. Aí, tem o segundo. Eu vou contar já. O segundo é aquele que esconde serviço, que se sente poderoso, não passa nada para ninguém que chegou novo, né? E esconde o jogo. Eu não sei o que ele ganha com isso, mas esta é uma realidade. E o terceiro é aquele que já se acomodou, né? Mas por que se acomodou? Quando ele chega no trabalho, ele fala que vai fazer, ele está com o balão cheio, balão enorme, talvez você já ouviu isso. Mas o cara vai falar, não dá certo. O balão dele vai... mas vou fazer assim. Mas isso aí também não dá certo, o outro fala. Você sabe, lembra de Lip e Hard e a Ieda? Não vai dar certo. Lembra disso? Então, o que vai acontecer? Falei igual ela? E o que acontece? Aí, o que acontece? Mas então eu vou fazer uma coisa dessa. Ele pode até falar como um leão, né? Vamos logo, Hard. Ele fala. Mas não vai dar certo. O balão... Até que a pessoa entra. Vamos ver qual vibração você está nesse seu trabalho e essa ânsia que você está de mudar. Vamos lá. Aqui, ó. De repente, você percebeu que aquele trabalho já não faz mais sentido para você. Você fala, Deus, trabalho, eu vou trocar para um novo. Estou indo embora. Feliz da vida. Acontece isso com você? Claro. Mas existe aquele também que ele não larga o osso, e não passa nada para ninguém. E não está feliz. Né? Não está feliz. Mas vamos ver como é que funciona. Lembra dessa música de ontem? Eu não passo nada para ninguém. Eu não largo o osso. Eu não ensino. Eu não mostro. Cada um que faça o seu. Aquele que fica em cima do muro. Não é quente, não é frio. E os mornos eu vomitarei. Essa é a própria palavra. Vamos ver agora o outro. O outro que já faz tempo que está trabalhando e não tem atitude para mudar de emprego. Está triste. Procrastinando. Fala, dona Flávia. Já não dá mais certo. Chegou a segunda-feira. Que hora que é o happy hour? Segunda-feira. Só na sexta. Domingo à noite tem tristeza, uma depressão. Eu não aguento mais ficar sem happy hour. O happy hour é a parte mais importante do meu trabalho. Eu vou vir aqui pra frente. Nossa. Puxa, eu não quero essa vibração pra mim. Então, mas é tal negócio, né? Então nós vivemos, né? Essas frequências, essas vibrações, e não damos conta que aquilo lá faz mal para você, não damos conta que aquilo lá traz doença para você, não damos conta que aquilo lá faz muitas coisas más para você.
Então, para muitas pessoas, o trabalho é visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro, né? De ganhar dinheiro. Essa que é uma verdade. Para, por exemplo, nós, professores de terapia, isso é uma inversão de valores, correto? Então, o trabalho precisa ter um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro, não, dona Flávia? Pois é, o propósito de qualquer trabalho é ajudar pessoas. Você já parou para pensar nisso? O trabalho não é para a sua subsistência. Por quê? O trabalho precisa ser útil de alguma forma para a sociedade. Se nós pensarmos apenas em ganhar dinheiro, estaremos pensando na sobrevivência. E aí, ligue o alerta. Ligue a luz vermelha. Se isso está acontecendo com você, nós estamos até de vermelho hoje, ó. Ligue a luz vermelha. Porque aí nós estamos falando de escassez. Só que escassez já é um tema para outra live, nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas se hoje o seu trabalho é só para a sua sobrevivência, isso já pode escrever aí, para tratar com o terapeuta. Você precisa trabalhar a crença, você está na escassez. Já comece a se observar, porque a sua prosperidade financeira provavelmente não anda boa. Pensando apenas em sobrevivência, nos sujeitamos a trabalhar no que não gostamos, apenas em troca desse abençoado dinheiro. Agora, se nós trabalharmos com um propósito maior, pensando em ajudar pessoas, poderemos fazer aquilo que nós gostamos. E é aí que nós damos uma contribuição maior. Você já pensou em dar uma contribuição maior? Essa é uma oportunidade. Mas olha que interessante. Nesta nossa sociedade moderna, o trabalho mede o indivíduo e o seu sucesso profissional. Esta é uma realidade. Então, quando nós conhecemos alguém, uma das primeiras perguntas que fazemos é: onde você trabalha? O que você faz? Pelo amor de Deus, né? Somos curiosos, né? E veja um outro exemplo, por exemplo. A expressão, agora sim, happy hour, é uma expressão infeliz, pois ela e o happy hour acontecem após o expediente. Ou seja, apenas somos felizes quando o trabalho termina. Sexta-feira, eu quero ir embora, não aguento mais. Fica sofrendo, amargando. E aquilo, lembra que eu falei para você que nós somos inteiramente uma orquestra sinfônica? Eu estou me autodestruindo e não percebo, gente. E eu falei agora no começo que a nossa missão é sermos felizes. Uma delas é sermos felizes. Você acha que é fácil isso? Se colocar uma pessoa, mentalize isso agora. Se pegar uma pessoa, colocar, der para ela muito dinheiro, carro zero, casa zero, com piscina, com tudo, comida guloseima, e só que você vai colocar ela numa ilha deserta sozinha. De duas coisas acontece. Ou ela tira a própria vida, ou ela fica louca. Esta é uma realidade. Então, veja, por exemplo, não sei, Flávio, fala. Pensa aí, isso que nós falamos já aconteceu com você? Acontece com alguém que você conhece? Com alguém da sua família? Querer que chegue a sexta-feira, querer que fica deprimido no domingo à noite? Isso é um grande sinal de que você não está feliz no que você está fazendo. Que você não está usando o seu talento. Que você não está justamente no seu propósito de vida. Ou seja, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais, né, professor Jonas? Exatamente. De tudo isso. Exatamente. Por exemplo, se a felicidade precisa esperar até a sexta-feira para começar algo, algo está muito mais errado. Então nós acreditamos que todos fazemos parte desse momento aqui, parte dessa vida, e todos nós temos um talento, temos um dom, algo que fazemos bem, que fazemos com naturalidade e facilidade. Então, o que é um segredo para eles? Conta um segredo para eles, dona Flávia.
Olha só, nós falamos isso na mentoria, eu vou reforçar hoje. O segredo é trabalharmos com o nosso talento para ajudar pessoas. Nós, dois, somos professores de terapia. E a nossa missão de vida é transformar vidas através das terapias quânticas. Nós amamos o que fazemos e somos muito felizes com esse trabalho. O dinheiro é uma consequência desse prazer. Exatamente. E até sexta-feira eu vou contar para vocês um caso maravilhoso. Me cobrem. Hoje não é esse dia. Mas foi algo que destacou a nossa missão, assim, muito visível. E foi algo subliminar, que nós recebemos realmente das alturas onde orvalham o céu, né? Oh, meu Deus, não sei o que é. Você não sabe, mas eu sei senti... o que é. você sabe? Senti necessidade de falar. Então, nós amamos, por exemplo, o nosso trabalho. Eu amo formar terapeuta. A Flávia ama formar terapeuta para poder ajudar a vida de outras pessoas. Então, eu sei, nós sabemos que quando nós estamos lá trabalhando sábado e domingo, tá? Fazem muito tempo, né, que nós não sabemos o que realmente é um sábado e domingo. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando sábado e domingo, agora nós temos trabalho. Bom, vamos lá, eu cortei uma coisa aqui. Tá? Então, esta é a verdade. Nós queremos transformar não só a sua vida, mas como a vida das pessoas que você também vai ajudar a transformar. No entanto, como já dissemos, a grande maioria dos brasileiros não estão preparados, tá, para esta situação. Então, a grande maioria está infeliz no trabalho, trabalhando apenas por dinheiro. Por isso a importância desse tema. Então, se prepara, fica até o final para ver tudo o que nós vamos falar acontecendo na prática. Nós temos aqui já nos nossos estúdios, nós estamos com várias telas aqui ligadas e a nossa convidada especial, a Gisele Gomes, já está aqui nos assistindo, dando a maior força, mandando energia positiva lá pra gente e ela vai trazer tudo que nós vamos falar na prática, tá bom? Então aguarda aí que nós vamos trazer a Gisele daqui a pouco. Só que olha o seguinte, para falar de transição de carreira e como se tornar um terapeuta integrativo, vamos entender primeiro o que é terapia. O que é terapia integrativa, o que é terapia holística e complementar. A palavra terapia vem do grego terapeia, que significa o ato de curar. Olha que lindo! O ato de restabelecer. Outra palavra da mesma linha é o terapon, que significa justamente aquele que serve, que atende alguém. Então, podemos dizer que terapia é todo método que visa descobrir as causas e os sintomas dos problemas físicos, psíquicos, psicossomáticos e, por meio de tratamento adequado, restabelecer essa saúde e o bem-estar do paciente ou cliente, tá bom? Nós vamos falar paciente ou cliente. Mas, afinal, o que são terapias integrativas e complementares? Você deve estar curioso aí, né? Terapias integrativas e complementares são várias combinações de terapia que se integram a um determinado tratamento ou são complementares a esses, como uma ferramenta a mais na recuperação desse cliente-paciente. Elas são indicadas de maneira coordenada com o tratamento tradicional, tá? Você sabia que dá para coordenar? É isso que a gente veio contar aqui hoje. E foi pensando na humanização dos tratamentos médicos, inclusive nos casos mais graves, que as terapias integrativas e complementares já são vistas como profissões do futuro na saúde. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque ela vem ganhando adeptos no mundo inteiro, não é só no Brasil. Embora não sejam especialidades médicas, nem seja exigido a formação em saúde, para que você possa aplicar, as terapias integrativas e complementares trazem resultados incríveis para a melhoria, né, das condições desses pacientes clientes. Pacientes para os médicos, clientes para nós terapeutas. Outros falam consulentes, tem outros nomes que são dados. Nós, no Evolução Quanto, tratamos como clientes. E isso acontece em diferentes casos. Isso vale desde uma depressão, um quadro de obesidade, diabetes, dores de cabeça, câncer. Pensa aí no que você quiser imaginar. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sim, com certeza. Não importa a queixa,
porque a queixa é só o resultado de uma raiz mais profunda. A gente falou bem disso ontem. Mas as terapias tratam de tudo isso. Nossas terapias valorizam o quê? O ser humano em sua totalidade. O que seria um ser humano na sua totalidade? Corpo, mente, emocional e espiritual. Propomos combinações de práticas que incluem mudanças no estilo de vida. Reabilitação física, equilíbrio da mente, da meditação. Posso continuar, professor Jonas? Pode, claro, você está indo muito bem. Até porque de terapia você dá de 10 a 0 no professor Jonas. Se for para falar alguma coisa sobre física quântica, não dá umas pitadinhas aí, né, dona Flávia? É verdade. Olha só, essa mudança de estilo de vida, essa reabilitação física, esse equilíbrio de mente, justamente até através das meditações. Agora eu tenho uma coisa para te contar, muito séria. A ciência já comprovou benefícios das terapias integrativas em diversas situações físicas e mentais. E após essa afirmação, queremos propor uma reflexão. Será que as pessoas que não apresentam aí nenhuma condição clínica específica, nem estão passando por um tratamento médico, também podem buscar essas terapias integrativas e complementares? Será que dá, professor Jonas? A resposta é sim! Nesse caso, o objetivo é melhorar a própria qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque nós vamos olhar por um todo. E o que seria esse todo? Esse bem-estar, esse autoconhecimento, esse equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Correto? Esta que é uma realidade. Porque nós vemos o ser humano como um todo, né, dona Flávia? É por isso que o ser humano melhora. O que acontece, por exemplo, com certas, não digo nem terapias, mas você chega no médico e fala, tô com dor aqui, ele dá um remédio aqui, a dor sai daqui e passa para cá, a dor aqui sai para cá. Você lembra que eu falei ontem sobre esse assunto para você? Então, ela anda dentro do corpo. Por quê? Porque você não vai nas causas e subcausas. Esse é um assunto delicioso. É um delicioso, a causa e subcausa. O que seriam essas causas e subcausas? Hoje eu falei que ia falar um pouquinho mais. Imagine uma pessoa, o nosso amado idolatrado, salve Ivan Guerra, ele fala de um ratinho, né? Esse ratinho, do spoiler aqui, né? Essa era a história para amanhã. Amanhã, então não vou contar hoje. Amanhã você tem que assistir para ouvir essa história, porque ela é legal pra caramba, viu? Amanhã, o professor Jonas está até emocionado, né? Vai estar... Nós estamos todas as quintas-feiras fazendo as quintas quânticas, porém amanhã é um marco para nós. Para nós Então, realmente, amanhã nós vamos contar umas histórias que nós não contamos comumente. Nós não contamos e é uma coisa assim muito linda, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, o pessoal tem que entender o que significa terapia holística, tá? Do grego holos, que significa inteiro, todo. As terapias holísticas são um conjunto de técnicas de diferentes vertentes que possuem o objetivo de trazer a cura do ser completo. Esta que é a realidade. Claro que nós temos que entender, gente, bateu lá, caiu, quebrou um osso. Não adianta você querer falar lá, vou usar terapia aqui, gente. É médico, é cirurgia. Você entende? Então nós temos que ter um bom senso, correto? As origens dessas muitas técnicas são mais de 5.000 anos atrás, de diferentes localidades, como China, com a acupuntura e outras vertentes da medicina chinesa. A Índia também, né? Que nos traz o quê? O yoga, a fitoterapia e tantas outras. Qual é a boa notícia, Ana Flávia? Conta a boa notícia para eles aí. É justamente que as terapias holísticas estão cada vez mais populares ao redor do mundo. Muitas técnicas são reconhecidas pela OMS, por exemplo, como a homeopatia e o reiki, que inclusive em 2017, se você não sabia disso, foi incluído na lista de tratamentos oferecidos pelo SUS, pelo nosso SUS. E a partir de 2012, para quem acompanha uma grande transformação energética que aconteceu aí, né? Você que está aqui acompanhando com a gente sabe que a gente vem falando que a partir de 2012 as energias mudaram muito aqui no nosso lindo orbe chamado planeta Terra. E muitas pessoas foram inspiradas, intuídas e canalizaram muitas técnicas para ajudar a humanidade.
e desenvolveram práticas terapêuticas incríveis que têm ajudado centenas e milhares de pessoas. Ana Flávia, só fazendo centenas e milhares de pessoas, dando um ponto aqui. É bem verdade que o Brasil, esta pátria da paz, em pouco tempo já está acontecendo isso, ela vai ser a maior exportadora de espiritualidade, né? Que lindo, chega a estar arrepiado. Vai ser a maior exportadora de espiritualidade, gente, né? Costuma-se dizer até que seria a tecnologia da espiritualidade, tá certo? Então, gente, nós temos, como os brasileiros, nós somos um povo novo, mas nós temos muito para dar, tá? Fala lá, dona Flávia, dessa que nós temos a dar para eles também. Lá, não segura! Deixa eu falar essa parte que eu gosto demais. Uma dessas pessoas, uma delas, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer hoje, de conhecer agora. A terapia cura quântica com hipnose foi intuída, foi canalizada, foi inspirada pelo nosso querido professor Jonas de Oliveira, que está aqui ao meu lado, que eu tenho a honra de fazer parte dessa missão. E que alegria poder compartilhar isso com vocês. É uma jornada linda que estávamos vivendo desde muito antes. Essa é uma história real. É empolgante, é emocionante. E nós vamos contar amanhã, na Quinta Quântica, porque essa história, justamente, ela vem antes. Ela precedeu, porque muitos de vocês nos conhecem aqui falando sobre Amorphos, na quinta-feira e tal. E essa história vocês não conheciam, que vai falar sobre cura quântica e tudo mais. Nós estávamos sendo preparados e nós estávamos preparando centenas de terapeutas para poder ajudar a humanidade, unindo a espiritualidade do cura quântica com hipnose com a tecnologia de um equipamento quântico, que é a Amorphos. É uma história real, que você também já está fazendo parte dela. Lembre-se, diante dos ensinamentos da física quântica, estamos entrelaçados. E se você está aqui é por ressonância. Nossa, estou emocionada, professor. Mas é assim, vocês já ouviram falar que também que atrás não. Se eu falar atrás aqui, já errei. Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. E digo para você que às vezes a mulher está um passo à frente ainda, mas tudo bem. Os homens vão querer me matar depois, dona Flávia, mas olha... Tudo bem, estamos no mesmo patamar de evolução, né, professor? Não tenho dúvida, não existe... Olha só, mas agora, depois de contar para vocês o que vai acontecer amanhã, nós queremos chamar a sua atenção para uma questão muito importante. Não importa qual seja a terapia, um elemento, anota aí, é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento terapêutico. O que será que é? É a participação e o posicionamento ativo de quem procura o tratamento, ou seja, o cliente. Nós consideramos nas terapias que a cura vem de dentro. É a busca pelo equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E essa busca deve vir primeiramente de quem? Do cliente. Ele deve se propor a isso. O protagonismo cliente-paciente, nesse momento, se faz extremamente necessário, pois o cliente deve se enxergar a si mesmo como responsável pela situação em que ele se encontra e pela transformação que ele busca para a sua própria vida, para que consiga passar pelas dores e dificuldades com mais sabedoria. Por isso, o foco em autoconhecimento é etapa importante e indispensável em todo recurso terapêutico. Então, por exemplo, assim, nós falamos muitas coisas, mas para que serve a terapia holística? Para que serve? As terapias holísticas podem ser usadas, gente, para resolução de diversas questões. Essa é uma realidade, tá? Elas auxiliam nos tratamentos de forma completa
buscando equilibrar o campo físico, campo emocional, o campo energético, o campo espiritual. E algumas questões que podem ser trabalhadas são a depressão, ansiedade, estresse, insônia, intolerância à lactose, grave, bem isso que eu estou falando agora, a doença celíaca, alcoolismo, angústia, entre outras, e são muitas. Então, o terapeuta holístico, gente, é um profissional que busca compreender a dor e propor junto com o cliente e paciente um caminho para esta transformação. Esta que é a realidade, né, Dona? E olha, os resultados são realmente satisfatórios. Melhora o foco, a concentração, elimina-se mágoas, ressentimentos, aumento de disposição pessoal, melhora o sono, além de uma vida mais plena e saudável. Em ambientes corporativos, ou seja, nas empresas, é notável um aumento de produtividade e melhora as relações profissionais das pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção dos terapeutas já presentes aqui. É um nicho de expansão. Atenção aqui, queridos terapeutas. Trabalhar com grupos nas empresas ajuda em muitos relacionamentos internos. Consequentemente, a produção e os resultados. E todos ganham com isso. Quem é que não gosta de ser reconhecido pelo trabalho que faz? Já pensou em trabalhar com empresas? Fica aqui essa super dica, né? É uma dica fantástica, porque nós sabemos que todos os setores, quer queiramos ou não, eles são entrelaçados e um depende do outro. Quando numa empresa, por exemplo, um setor se acha mais importante que o outro, como é que pode acontecer algo realmente palpável ou algo de bom nisso daí? Tá certo? A orquestra tem que tocar junto. Exatamente. Mas eu quero fazer uma pergunta para eles, dona Flávia, pelo seguinte. Você trabalha para quem? Eu gostaria que você respondesse isso. Para quem você trabalha? Você trabalha o chefe? Você trabalha para a empresa? Para a família? Você trabalha para a sua família? Você trabalha para você? Então, ouça essa dica. Se você trabalha para você, para a sua família, para a sua empresa, para o chefe, você está completamente errado. Você tem que trabalhar para o cliente. Todas as pessoas, todas as empresas que trabalham para o cliente, pode ter certeza absoluta que eles têm um show de vibração, entendeu? Então, olha só, vale reforçar que as terapias holísticas complementam a medicina tradicional. Vamos reforçar isso para a gente não ter conflito, tudo bem? Uma não elimina a necessidade da outra. O professor Jonas acabou de falar. Se cai, quebra a perna, quebra o osso, você vai atrás de uma terapia? Nesse momento é necessário ir ao médico, ok? Nós, terapeutas holísticos, integrativos, complementares, capacitados, temos o cuidado de evitar qualquer termo ou abordagem que sejam específicas da medicina tradicional, de forma a deixar clara a diferença entre as duas intervenções. Tudo bem? Cada uma respeita a outra e as duas se complementam e o cliente-paciente sai muito mais satisfeito disso. Algumas terapias holísticas são bem conhecidas, por exemplo, como a meditação, a acupuntura, o reiki, a masoterapia, a hipnose, a imposição das mãos, a yoga, a aromaterapia, a cromoterapia e agora, sem dúvida, a nossa querida cura quântica com hipnose, que justamente é composta pelos enquadramentos energéticos, são as imposições das mãos, o hipnos, o estado vibracional, a hipnose subliminar e os sons binaurais. Onde o cura quântica com hipnose pode ser aplicado presencialmente ou à distância, online. Bom, vivemos em uma era onde criar conexões nunca foi tão prático. Com a internet, você pode se conectar com o profissional da área holística. As terapias online estão cada vez mais populares. Um profissional entra em uma sala de videochamada, e juntos ali podem fazer tudo acontecer. Não precisa mais ser só presencial.
Você sabia que hoje o Ministério da Saúde no Brasil disponibiliza 29 práticas integrativas pelo SUS? Sim, as visões, né? As visões estão mudando e hoje um terapeuta pode trabalhar ajudando pessoas no SUS. Você já pensou nisso? E agora, professor? Vamos falar então de algumas razões para trabalhar com terapia integrativa holística, tá ok? A principal razão que você deve considerar para trabalhar com terapia integrativa holística é a seguinte: responda essa pergunta. Vamos lá, eu gosto de fazer perguntas. Você gosta de ajudar pessoas? Isso é com você. Você deseja ajudar pessoas todos os dias? Se a resposta for sim, temos realmente uma excelente notícia. Exatamente. Fala então, pelo amor de Deus. Um dado muito importante. Em 2020, devido a essas questões que vocês sabem, que eu não vou estar citando aqui, senão a gente toma corte aí, 61% das pessoas que procuraram o SUS, dos brasileiros, buscaram terapias integrativas e holísticas. De acordo com a pesquisa do PIC. Depois você pode ir lá no Google e procurar o PIC, que é justamente a prática, o uso da prática integrativa e complementar pelo SUS, chama-se PIC. Nesse contexto que nós vivemos aí de pandemia. Ou seja, uma demanda enorme. Imagine quantas pessoas já entenderam a importância dessa profissão. E claro que com isso aumenta a possibilidade de prosperidade financeira com essa profissão, correto? Mas algumas razões para seguir carreira com terapia integrativa holística. Vamos lá? Além do fato de que o aumento da demanda e dos gastos com tratamentos naturais se traduz em segurança profissional e financeira para os profissionais dessa área, há outras razões para considerar, né, professor Jonas? Com certeza. E entrar nesse campo de terapia integrativa holística. Por exemplo, uma coisa que muita gente gosta. Aquela pessoa que não gosta da segunda-feira tem flexibilidade no cronograma. Exatamente. Ela pode fazer o horário que ela quiser. Muitos profissionais de terapia integrativa holística trabalham em consultórios particulares, em outros ambientes, onde podem trabalhar em tempo parcial ou em horários tradicionais. Você faz o seu horário. Eu quero trabalhar 8 horas por dia. Eu quero trabalhar 10. Eu quero trabalhar 6. É você que decide. Isso pode tornar a terapia uma ótima opção para a carreira, por exemplo, para as mães. Ou pessoas que estão querendo, por exemplo, uma segunda carreira, justamente para aumentar a renda. E também para aqueles que estão em transição de carreira. Pense, por exemplo, gente, na flexibilidade no ambiente de trabalho. Como as práticas holísticas de saúde estão se tornando mais aceitas pela medicina tradicional. Então, muitos hospitais estão oferecendo mais tratamentos alternativos, tá? As empresas, por exemplo, também estão oferecendo cada vez mais vantagem aos funcionários, como massagem. Já imaginou isso? Massagem no local ou sessões de yoga, meditação. As empresas têm crescido muito com isso, mas muitos terapeutas também trabalham em centros de bem-estar e seus propósitos ou seus próprios, né, consultórios particulares, ou em casa, home office, de forma online, né? Então, é uma ótima opção para uma segunda carreira, né? Então, muitos provedores, eles utilizam, né, as terapias integrativas holísticas como uma segunda carreira, aumentando, assim, a renda familiar. Eu conheço um monte que faz isso. Eu tenho o Rodrigo, que é um exemplo do Sul. Ele vende colchões e também é terapeuta evolucional quântico, tá? Eu tenho certeza que ele não vai fazer conta de eu mencionar, que é maravilhoso, tá? Mas então, veja bem, embora algumas terapias exijam logo um tempo de treinamento, como aqueles para se tornar um quiroprático, por exemplo. É longo, né? Ou terapeuta em medicina chinesa, longo também. Outros podem ser concluídos em regime de meio período, ou levar menos de um ano, gente. Para se formar, né? Tá? Um diploma ou um certificado em massagem terapêutica com instruções de yoga, por exemplo, muitas vezes pode ser concluído em 12 meses mais ou menos, não. Mas a boa notícia é que para você ser um terapeuta evolucional quântico é necessário. Quanto tempo, dona Flávia? Conta para eles aí.
apenas 18 horas de participação efetiva, né, sem dúvida, ao vivo, e mais 7 semanas de práticas terapêuticas, acompanhadas e supervisionadas, sem dúvida, e mentoradas por nós. Vida profissional ativa. Você gostaria de ter uma vida profissional ativa com foco na sua saúde? Essa é uma flexibilidade. Esse é um dos benefícios da terapia. Quer falar? Sim, sim. E é tanto verdade que a partir de agora nós vamos chamar uma pessoa maravilhosa, tá certo? Que vai falar umas coisas fantásticas para nós, né, dona Flávia? Eu só queria só terminar aqui, pode ser, professor? Você tem mais coisa para falar, dona Flávia? Não, só terminar. Hoje você engatou uma quinta na tela, pelo amor de Deus, dona Flávia. Eu falei assim, dona Flávia, deixa eu embaralhar a sua cabeça para ver se você atrapalha isso aí. Pelo amor de Deus. Engatou uma quinta, não para mais de falar. Então, tá bom. Então, vamos só finalizar com isso aqui, para que as pessoas entendam. A pessoa que também trabalha com terapia, ela pode ter o foco na própria saúde, para fazer a própria autocura, para fazer justamente um trabalho com si mesma. E isso também a gente faz no Cura Quântica com Hipnose. E agora sim, vamos trazer a Gisele, professor Jonas? Agora não, eu falei assim, se a cara não vai chamar a dona Gisele, vem aqui, Gisele! Eu tô um pouco cansado, eu vou sentar agora, dona Flávia. Tá, Gisele, olá, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu acertar Muito a cadeira obrigada. aqui, ficar de frente aqui para minha amada dona Flávia. Gisele, querida, se apresenta para o público, conta para eles de onde você é, quem você é, o que você faz, conta tudo, não esconda nada. Tá certo. Me chamo Gisele Gomes, assim me apresento, né? Apesar do meu nome ser bem compridinho, mas eu me apresento como Gisele Gomes. Sou mãe de 2 crianças lindas. Eu digo crianças, eles brigam comigo, porque um já tem 20 anos, a outra está com 13, um casal. Estou falando de Criciúma, terapeuta em Criciúma, desde 2019. Posso desenvolvendo já? Opa! Eu quero só falar para o pessoal, tá vendo que ela tem atrás dela lá um banner lindo? Meu Évolo. Ah lá, ela tem o Évolo atrás dela, ela está no consultório dela, Aqui, né? aqui. Isso aí, olha lá que lindo. Gisele, fala para o pessoal como foi que você conheceu o Cura Quântica com Hipnose. Conta aí da sua história. Gente, a história dela é linda, presta atenção. Tá, vamos iniciar então desde 2018 já. Em 2018 eu estava desempregada, porque na verdade eu tomei essa decisão por questões de saúde. Quem me acompanha já sabe, né? Mas para quem está novo aqui, não me conhece, eu estava diagnosticada com doença celíaca, intolerância à lactose, alergia a polvilho, então eu vinha num processo muito desgastante em questões de saúde. Eu tinha crises fortíssimas de vômito, diarreia e desmaiava por conta da dor. Meu marido tinha que me acudir, então foi um período assim muito desgastante. E naquele mesmo ano de 2018, eu tive o diagnóstico do meu filho também com doença de Crohn, que também é uma doença autoimune, e ele vinha num processo também bem complicado da doença em crise. Então, eu pedi a saída. Disse, eu vou me cuidar, vou cuidar do meu filho, apesar da minha renda, na época, ser a renda que sustentava a casa, era maior a minha renda do que do meu esposo na época, né? Mas mesmo assim eu tomei a decisão, foi uma decisão conjunta, lógico, né? Foi uma decisão nossa, por questões mesmo de saúde, né? Optamos para mim sair do trabalho CLT. Naquele ano ocorreu muita coisa, eu dei graças a Deus que eu tinha pedido a saída, porque com o dinheiro do acerto que eu fiz, eu consegui o diagnóstico do meu filho, a minha mãe teve, pela segunda vez, embolia pulmonar, eu pude acompanhá-la no hospital, fiquei 9 dias cuidando dela, então, assim, foi um período, assim, bem complicado, mas, ao mesmo tempo, de muitas graças, né? De muitas graças. E no decorrer daquele ano para 2000, isso foi final de 2018, 2019, eu tentando me encontrar e me cuidando
deles, e sempre uma luta diária, né? E daí foi apertando a situação financeira, até que chegou o mês de outubro, final de setembro, por ali, eu vejo uma mensagem no Instagram falando sobre uma palestra que teria em Criciúma, de física quântica. Eu, desde nova, sempre gostei dessa área holística, né? Nunca me envolvi, nunca estudei nada. Uma vez, quando eu era adolescente, comprei uma revistinha com tarô, porque eu sempre gostei de tarô, de cartas e números. Então, era adolescente, comprei, mas nunca fui em busca de nada. Mas minha mãe, ela sempre foi muito ligada à espiritualidade. Meu pai também teve cura já com cirurgia espírita na audição. Então, assim, eu tenho um histórico de família muito espiritualizada. Minha mãe é preletora da Setionoye. Então, assim, a gente sempre teve assim, uma ligação muito grande com a gratidão e tudo mais, né? Então, assim, quando veio para mim aquele post, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Assim, como se fosse a chave para aquilo que eu estava buscando, né? Se eu vou lá ver o que é essa palestra, né? Conversei com uma colega, hoje muito amiga minha, terapeuta também, conversei com ela e nós tínhamos falado, eu digo que tudo é sincronicidade do universo, né? O universo vai trabalhando e vai mostrando. Nós tínhamos falado uma semana antes, nós conversamos sobre esses assuntos, nós não sabíamos que as duas tinham interesse, né? Então, descobrimos ali que as duas tinham interesse em espiritualidade, em assuntos quânticos. Aí eu disse, recebi tal mensagem dela assim, guria, recebi também. Aí eu disse, meu Deus do céu. Ela disse, eu acho que é porque nós estávamos falando, e mostrou pra gente. Aí, vamos na palestra. Fomos na palestra, depois da palestra saímos as duas enlouquecidas para fazer o curso de cura quântica com hipnose. As duas, meu Deus do céu. A Elisângela, ela está no chat que eu já vi, está nos acompanhando. Eu disse para ela, vamos fazer. Travou lá? Opa, voltou? Deu uma oscilação aqui. Voltou. Então tá. Aí a Elisângela até tinha como fazer, mas eu não. Daí no fim eu disse, não vou conseguir fazer, amiga, não vai ter jeito. Daí ela disse, então também não vou. Aí ficamos assim, isso foi numa quarta, quinta-feira, nada, na sexta-feira. Eu disse, mãe do céu, eu preciso. Até tinha recebido uma outra mensagem que dizia, não importa o que acontecer, né? Aconteça o que acontecer, né? Eu vou conseguir. Era uma mensagem assim muito positiva. De manhã era um mantra, eu recitei ele, fui para casa da mãe. Quando eu estou lá falando para a mãe, eu queria muito fazer, mas não tem como. Eu recebo uma chamada, uma mensagem de uma cunhada minha que diz, Gi, tu sabe que eu tive um deslocamento de retina e tal, não estou podendo fazer esforço nenhum, preciso de alguém para me ajudar com o serviço da casa. Tu podia fazer faxina para mim? Tu te importa? Tu não te ofende? Eu olhei para a mãe e disse, mãe, é a resposta do que eu precisava. Show! Eu queria muito que ela chegasse nessa parte para você que está assistindo, porque muitas vezes, por muito, mas muito menos, a gente desiste dos nossos sonhos e daquilo que toca o coração. Porque quando vem aquela vontade, aquela força, aquilo que você decide, o universo se move para atender o seu desejo. Porém, quem bloqueia é você. Prova disso é a Gisele. Continue, Gi. Eu sempre falo isso, porque às vezes a forma que o universo te coloca a oportunidade, tu não queres aceitar aquilo ali. Aí tu pede o universo, me mostra o caminho, e ele mostra o caminho e tu diz, não é esse caminho. Né? Esse caminho eu não quero, eu quero um caminho mais fácil, né? Eu poderia ter dito, não, Deus o livre, fazer faxina. Imagina, fui secretária escolar há 7 anos, vou fazer faxina. Já tive empresa própria, vou fazer faxina. Que é isso, imagina. Não é assim. Era um desejo meu, eu queria a minha cura. Era algo muito importante para mim. E eu sei o que eu passei
né, no período da doença, para achar que fazer faxina eu faço em casa, gente. Qual é o problema de fazer para uma pessoa que também está precisando? Ela vai me pagar ainda. Em casa eu faço de graça. Qual é o problema, né? Então, essa ideia ali já também já mostra essa coisa da gente de cuidar, de ajudar o outro, né? De ter esse interesse, né, em ajudar o outro, né? Não ter esse orgulho, né? Eu disse, não, eu vou fazer faxina. Eu fiz faxina, gente, até acho que alguns meses atrás, sem problema. Depois parei de fazer lá, continuei fazendo para minha sogra. Parei mesmo assim, porque é muito desgastante fisicamente e me atrapalha na terapia, né? Então agora parei porque assim, eu gosto de estar bem, sempre estar bem para atender bem as pessoas também. Então aquilo ali, né, a gente tem que fazer escolhas, tem época assim que aquilo ali é muito importante e te dá o primeiro passo. Não quer dizer que tu vai fazer o resto da vida, né? Então assim, foi o meu empurrão, foi a minha oportunidade. E gente, eu fiz o tratamento, acho que lá pela quinta sessão que a gente fez da troca entre os terapeutas, eu já saí para tomar sorvete com a Elisângela no final de terapia. Ela disse, ai, vamos. Eu disse, vamos. Ela disse, mas tu não pode? Eu disse, mas vamos. Vamos, porque eu estou me sentindo segura para ir. Hoje, volta só um pouquinho para o pessoal entender. Quando você chegou para fazer, você conseguiu, juntou o dinheiro e foi fazer o curso? Paguei parceladinho, né? Por mês, fui trabalhando e fui pagando. Isso. E aí, o que aconteceu? Você chegou no curso, e ali no curso a gente faz as práticas, inclusive, de troca. Isso. Na hora do intervalo lá, do lanchinho, o que aconteceu? Eu sempre levava meu lanche, né? Porque eu não podia nem contaminação cruzada de alimentação. Eu não podia nem, assim, se eles tocassem no meu alimento, eu já não poderia comer, porque eles estavam comendo outros alimentos que continham glúten, né? Então, eu sempre levava minha comidinha separada, né? A Flávia achava um sarro, né? Eu lá sempre no cantinho. Aí, eles gostaram do meu biscoitinho, eu levava um pouquinho para eles também, para eles comer separadinho deles, para não contaminar o meu. Era um drama. Mas, assim, nada me nunca a doença me impediu de fazer as coisas que eu queria fazer, né? Muito pelo contrário, eu buscava a melhora para que aquilo ali se findasse. Porque, gente, a minha família, eles não comiam mais dentro da minha cozinha se eles quisessem comer coisas com trigo. Eles tinham que ir na casa dos parentes e comer. A minha sogra, eu moro nos fundos da sogra, então eles comiam, tomavam um café, faziam um lanche na casa da minha sogra, para não trazer para dentro de casa. Eu cheguei a trocar eletrodoméstico para ter tudo limpo para mim poder utilizar. Então, assim, era muito complicada a situação. Era um desejo muito grande de melhora, né? Então, não seria dinheiro que seria o problema para mim resolver isso. E aí, na quinta sessão, aí agora continua com o pessoal. Na quinta sessão, fomos tomar sorvete. Tomei sorvete, nada de diarreia, tudo certinho. Então tá, vamos embora. Aí assim foi indo, fiz as últimas 2 sessões, tá? E fui colocando aos pouquinhos. Quando saía, não me importava mais com contaminação. Tá dando retorno. Tá dando retorno? Tá tudo certo? Não? Então tá bom. Então é só aqui, então deixa ser. E daí assim foi, né? Fui colocando aos pouquinhos. Hoje todo mundo come junto comigo na mesa. Até recebi visita essa semana. Agora estava com visita em casa. A gente estava comentando porque tá tudo na mesa: pão, bolo. O Valdir passa na padaria, meu marido, meu esposo passa, pega qualquer coisa, coloca ali. Todo mundo come junto. Eu não tenho mais problema. Então assim, eu tenho, mesmo que eu não tivesse nenhum outro fato de clientes meus com curas, só a minha cura para mim foi a certeza, né, de que realmente aquilo ali faz a diferença na vida da gente. É um abrir de consciência, assim, que até as pequenas dores, assim, hoje eu consigo me analisar e saber o que eu estou sentindo, o que é
eu consigo me entender, coisa que naquela época tudo era muito confuso, né? Mas hoje em dia eu consigo me perceber. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fomos nós que aplicamos em você? Não, quem aplicou em mim foi a Elisângela, que está ali no chat. A gente fez troca, né? Terapeuta com terapeuta, a gente fez as trocas. Ela foi até um desafio já para mim no início, porque ela meio que era danadinha para fechar o ciclo ali, eu fui em cima. Até hoje a gente ainda é amiga terapeuta. Muito bom. Deixa eu só completar isso para o pessoal entender. Nós temos uma prática no curso que é o seguinte: você aplica no seu colega e o seu colega aplica em você. Então, o valor do curso, de fato, ele é zerado. Por quê? Porque você troca em terapias. Então, tudo aquilo que você ia pagar para um outro terapeuta, você troca com o seu colega. Então, na verdade, o curso saiu de graça. Entendeu? Mas, Gi, conta aí, porque tem uma coisa importante. Quando a gente cuida de nós, é uma coisa. E quando a gente cuida do filho? Ai, eu tenho dificuldade até de falar. Conta para eles merecem saber. Deixa eu respirar. O Leonardo, quando ele descobriu a doença de Crohn, né, ele já vinha com problemas há muito tempo. E ele ficou aguardando cirurgia, porque ele tinha fístula. E ele precisava fazer cirurgia. Na verdade, a gente foi em busca de vários médicos, eles falaram que poderia ser 2, 3 cirurgias. A gente não sabia quantas que ele ia ter que fazer. Então, optamos por fazer pelo SUS, porque ia ficar muito caro, mesmo com a minha saída, eu não teria como bancar as cirurgias. A gente sabe que pode dar tudo certo, mas pode dar muito errado e você parar numa UTI, e daí? Aonde vai virar essa bola de neve, né? Então, a gente optou, não, vamos fazer pelo SUS, vamos aguardar direitinho. E aguardamos. Quando saiu a cirurgia dele, eu estava sentada na recepção do hospital e nós formamos uma egrégora de terapeutas, porque estava eu e uma outra colega terapeuta também aguardando a cirurgia da irmã, que foi no mesmo instante a cirurgia dos dois. Nós duas fizemos o curso juntas, as duas conseguiram, graça para as duas pessoas da família, né, que eu já aplicava. Quando a gente faz o curso de terapia, vamos deixar isso bem claro, quando a gente faz o curso de terapia também, tem um momento em que a gente coloca 2 pessoas para a gente já iniciar aplicando em outras pessoas, né? Daí eu coloquei a mãe e o Leonardo. Eu já no curso apliquei na Elisângela como terapeuta e mais 2 pessoas, a mãe e o Leonardo. E o Leonardo fez o tratamento direitinho, e durante esse tratamento eu consegui que ele fizesse bem certinho, porque ele estava em recuperação da cirurgia, assim, né? Eu consegui fazer bem certinho nele. Saiu a cirurgia dele, eu estava lá sentada, eu senti, a gente em oração, né? Eu senti a picadinha da anestesia na coluna. Eu soube exatamente o momento em que ele tomou anestesia para entrar em cirurgia. E em seguida, minha cunhada disse, ele entrou na cirurgia. Eu sei. Eu sei porque eu já senti. A minha cunhada trabalha na recepção do hospital e ela disse, ele entrou em cirurgia. Eu sei. E vai dar tudo certo. E a cirurgia dele foi maravilhosa. Como eu estava em casa, eu fiquei os 30 dias, ele ficou 30 dias deitado, de bruço, na cama. Eu cuidei, era uma cirurgia aberta, mais ou menos, né, acho que era uns 10 centímetros o corte, e ela era aberta, não podia ser costurado, suturado, né? Então ela ficava aberta. Eu que cuidei dele durante esses 30 dias, fazendo os curativos, e lá limpando tudo ali para ele. Ele fez uma cirurgia só, não precisou mais do que uma cirurgia. Foi a médica, quando a gente fez o retorno, ela disse que pelos exames não dava para entender por quê. Então, eu disse, não precisa entender, né? Quanto a cirurgia? Não sei se ela chegou a falar, eu perdi. Era 2 a 3 cirurgias
porque é muito próximo ao músculo, então eles fazem a cirurgia, aí eles amarram uma borrachinha e depois eles vão tirando e refazendo até ficar bom. No caso dele, não precisou, não pegou o músculo. Olha Então, só, uma só ele conseguiu resolver. maravilhoso. Para a gente, aqui no Lixa, foi uma graça maravilhosa, né? E até hoje ele está bem, assim, ele nunca mais teve crise nenhuma. Na época que ele estava em crise muito forte, a gente tirou o glúten, a lactose e o açúcar. Em questão de 2 meses, ele já estava até já tinha pego trabalho em empresa, que ele era estudante e começou a trabalhar. Então, assim, teve uma recuperação excelente, Leonardo. E até hoje ele está bem. Então, assim, eu tenho. Eu vou falar as graças todas. Deixa eu ver se a mãe já está falando ali no chat também, que ela é muito grata também à terapia quântica. Ela está na terceira vez fazendo comigo. Ela está fazendo pela terceira vez, né? A Rosalina, ela está ali falando. Ela também teve muitas graças já com as dores, que ela tinha dores fortíssimas, né, no quadril. Então, assim, ela sempre me agradece muito e tem muita gratidão à terapia quântica também. Dona Rosalina, gratidão pela participação, presença aqui, prestigiando essa linda filha, né, de um coração. Ela disse que ele também estava tendo retorno. Está tendo retorno? Acho que ela disse também. Está dando retorno aí, não? Não? Olha só, inclusive já entra aí na Dona Rosalina, porque ela deu um depoimento muito importante que você me mandou sobre a questão de fazer... Do online, né? Online. A distância. Eu já fiz 2 vezes uma experiência com algumas pessoas. A primeira vez foi, acho que em final de março, por ali, o desafio autoproteção. Porque são 5 dias assim que as pessoas vão fazendo atividades diárias para elevar a vibração, né? Para elevar a vibração, para se sentirem bem. Assim, esse período muito crítico, as pessoas tudo muito adoecendo e tal, então surgiu a ideia, fizemos o autodesafio e agora fiz uma nova sequência agora essa semana, acho que foi semana passada, na retrasada. Fizemos uma segunda edição do Desafio Autoproteção e a mãe participando e fazendo terapia presencial. E na terapia à distância, no último dia dos 5 dias ali de autoproteção, eu faço uma aplicação para todas as pessoas que desejarem do grupo, né, que quiserem deitar e receber, elas me mandam o nome completo, a data de nascimento, e eu faço daí a aplicação para todos que querem. E a mãe fez. E ela sentiu, porque ela teve embolia já 2 vezes, embolia pulmonar, uma em 2016, em outubro, e em 2018, de novo, em outubro. Então, ela, quando chega perto de outubro, ela já fica com os cabelinhos em pé, né? Aí, dia 2 de outubro, que foi o dia que ela fez a primeira vez a embolia pulmonar, ela veio iniciar a terapia comigo esse ano. Aí ela iniciou e daí durante a semana a gente fez, ela colocou lá, eu mesmo amanhã de manhã eu vou fazer presencial, mas mesmo assim eu quero receber hoje, botou o nome. E no outro dia ela me mandou relato, na verdade ela veio me contar, né? Ela me contou, ela não colocou no grupo, ela me contou. Ela disse, filha, eu senti na minha perna, onde eles disseram que saiu o trombo aquela vez que foi para o pulmão, que deslocou o trombo. Ela disse, eu senti, mas senti tanto aquela perna, senti tanto, eu tenho certeza que mexeu naquela perna ontem. Eu disse, mãe, como assim? Tu me conta um negócio desse e não me coloca no grupo? Ela sabe que falar é mais fácil. Eu disse, mas escreve, importante. Tem que ser a luz para os outros, para eles perceberem o quanto, apesar da mãe fazer presencial, o quanto
a mãe sente a distância, o quanto é sentido a distância também, o quanto na verdade, tudo está no como você deita ali para receber, né? Na sua recepção. O fato dela ter dito, eu mesmo recebendo amanhã presencial, eu vou me colocar à disposição de receber, né? Ela se abriu para o universo para receber, né? Então não tinha como não mexer. Ela deu essa abertura, essa permissão, né? É como o professor sempre diz, né? Permita-se, né? Quando você se permite receber, você recebe as graças, né? Então, assim, se permita todos os dias, se permita receber. Eu tenho também um cunhado que está fazendo à distância e cada sessão é um relato diferente, é um movimento diferente, sente, percebe sensações. Uma vez eu fiz na minha irmã também, ela disse, tu me mandou o frio do sul tudo para cá. Me lembro desse relato. Ai, eu achei uma graça, né? Eu disse, não, são as energias, é bem na hora da... Mas fala para eles, onde é que ela estava? Vitória no Espírito Santo. Eu em Santa Catarina, por isso, ela é muito calor, né? Apesar que hoje ela estava 19 graus, ela estava enlouquecida. Vocês mandaram o frio de volta para cá? Como assim? Da manhã, não, o frio está aqui ainda no sul, esse daí já é outro. Mas é porque na hora da vibração mesmo, na hora no final do áudio ali que a gente faz o estado vibracional, aquilo ali é muito forte, né? Então não tem como não sentir. Meu Deus, é incrível. Então, se você se permite a sentir, você vai sentir. Lógico que tem pessoas que passam pela sessão como nada fosse nada, mas mexe, gente. Independente de tu estar sentindo ou não, vai mexer, os resultados vão vir. Realmente tem pessoas que passam, né? O pai da Flávia mesmo é um exemplo, né? Quando nós fizemos no pai dela. Sentiu alguma coisa? Não. Viu alguma coisa? Não. Percebeu alguma coisa? Não. Vocês andando aí. Tá bom. Tudo bom. Tá bom. Ele falou, tá bom também. Foi embora. 15 dias depois, a Flávia chegou lá, ele estava mexendo num carrinho, pedreiro, não sei o quê, reformou a casa inteira. Quantas cozinhas ele fez para sua mãe? 4. Fazia 20 anos que a minha mãe pedia para trocar uma cozinha lá, arrumar de um jeito que ela queria. Ele foi fazendo. Hoje tem 4 lugares de cozinhar na casa, de tanto que ele mudou. Comprou geladeira, comprou televisão, comprou carro zero, que ele nunca tinha. Tinha dinheiro, né? Mas nunca teve vontade. Fez seguro de carro e não dirigia. Não dirigia. Longas distâncias, não. Né? O que aconteceu? Agora ele vai para Rio Preto, para frente de Rio Preto, né? Dirigindo. Então dá o quê? Uns 300 e poucos quilômetros? Mas dá quase 500 quilômetros. Entendeu, gente? Então ele vai tranquilamente, ele vai e volta na boa, ele tem uma casa lá também, vai lá, fica lá, passeia, toma um sorvete, passeia com a dona Pera, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Aí eu falei para ele, não mudou nada então? Aí ele olhou para mim assim, e o senhor não percebeu? Ali que foi, né? Mas é a falta de percepção, às vezes, da pessoa mesmo, porque ela está tão assim naquele ritmo que ela não percebe as mudanças, né? Mas a mudança acontece. E muitos clientes assim que saem, eu sei da mudança, porque eu consigo enxergar. A pessoa ainda não está enxergando, mas a gente enxerga as mudanças na pessoa, muito rápido. E é muito rápido. Ô, Gi, fala pro pessoal, como era a Gisele antes e a Gisele depois do Cura Quântica com Hipnose? O professor disse que eu sou outra pessoa. Gente, mas é porque, assim, é um abrir de consciência muito grande, né? A gente, até ontem, uma prima minha falou uma coisa que me caiu a ficha, porque, assim, todo mundo diz que eu sou ruim de memória, eu sou ruim de lembrar das coisas, né? Então, eu digo que eu sempre sou um copo vazio. Estou sempre pronta para receber. Daí a minha prima, assim, estou sempre no presente, né? Eu disse exatamente. Eu guardo o aprendizado do passado, mas estou sempre no presente. Então, passou, não tem. Se não tem necessidade de registrar, não fica aqui dentro. É para dar espaço para mais conhecimento. Eu ando numa busca de conhecimento, assim, meu Deus do céu.
incansável. De 2019 para cá, eu acho que eu já devo ter feito uns 20 cursos. E a mente parece estar sempre buscando mais e mais e mais, uma necessidade muito grande de desenvolver e de colocar para fora e conversar e falar cada vez mais da espiritualidade, desse encontro mesmo, assim. Então, foi um encontro mesmo comigo mesmo. Eu me encontrei, né? Me encontrei como pessoa, como terapeuta. Já tenho certeza que estou no meu caminho, na minha missão de vida, que é isso mesmo, que é ajudar pessoas a se descobrirem, né? A se curarem, porque eu sempre digo, as pessoas vêm para mim, eles acham que a gente vai fazer um milagre. Eu disse, não, vocês fazem o milagre está dentro de vocês. O que eu vou fazer é, assim, dar um despertar, o caminho. Ó, é por aqui, vai por aqui, tenta aqui. Ah, não, tenta por aqui então, não deu certo, vamos por aqui. Mas assim, o despertar está dentro da pessoa. Se ela fizer, ela vai encontrar. Agora, se ela não fizer, é como vocês falaram antes ali, eu ouvi vocês falando também, a importância da pessoa se dedicar. Eu recebi uma pessoa, foi ontem, falando, né, que tinha sido indicada para fazer terapia quântica para o marido. Eu disse, ó, primeiro pergunta a ele quer fazer, ele vai se dedicar a fazer, porque funciona assim, assim, assim. Ele vai se dedicar. Eu disse, o que você pode fazer também é você, então, fazer com a intenção para ele, como foi o caso de duas colegas nossas terapeutas, né? A Elisângela, né? A Elisângela, quem quiser ver, eu vou falar porque ela está aqui e ela já me autorizou, já coloquei, tá no meu Instagram, na minha página de terapia quântica, de cura quântica com hipnose. Ela fez com intenção ao pai, que era alcoólatra, e hoje está curado. Então, assim, você pode fazer, você se coloca para receber por outra pessoa também, pode sim, você pode alcançar graças infinitas. Né? Nós temos a nossa colega terapeuta também que fez para a irmã, que conseguiu a doação dos pulmões, né? Então, assim, a gente tem muito relato de pessoas que fazem, se colocam na missão para a cura de outras pessoas. Então, assim, isso é ser terapeuta também, né? Isso é você se doar, né, para o outro também. Então, a gente tem várias formas de trabalhar essa missão, né? Lindo, lindo, lindo demais. Uma consideração final. O que você deixa para esse pessoal que está te assistindo e que vai te assistir aí no YouTube? Gente, eu digo assim que para todos que vêm para minha terapia, porque eu não faço só terapia quântica, mas eu já fiz a experiência de usar outras técnicas, né? Que é a EFT, radiestesia, trabalhar outras técnicas, a hipnose, e não trabalhar a terapia quântica, e trabalhar a terapia quântica com as outras técnicas. Gente, o resultado, quando você faz a terapia quântica e utiliza as outras técnicas, dá muito mais certo. O resultado é muito mais assertivo, porque a pessoa, ela se equilibra, ela entra no eixo para poder receber as outras técnicas. Enquanto, quando você só trabalha as outras técnicas, parece que ela está num turbilhão ainda, ela não consegue assimilar tudo. Então, assim, primeiro a terapia quântica. Eu vou fazer alguma coisa. Faz a terapia quântica. Te alinha primeiro, te conecta com o universo e depois as outras técnicas. A gente pode trabalhar junto, mas não perca. Isso que você está falando, a cura quântica com hipnose, ela permeia, penetra e preenche. Então, quando isso acontece, ele abre a pessoas as múltiplas possibilidades. Fica muito mais receptivo. Muda, por exemplo, ela deixa de vibrar em certos conjuntos de arquétipos e passa a vibrar, vamos dizer assim, numa nova frequência, né, a novos conjuntos de arquétipos. Quando isso acontece,
a pessoa tira, por exemplo, projetos da gaveta, que fazia muito tempo que estava lá. A pessoa dá um salto. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? Acho que talvez amanhã ou mais para frente. Ela dá um salto quântico e depois desse salto quântico, ela dá um salto consciencial. Essa é a expansão. Tá? A gente vai falar sobre isso daí, mas... Na verdade, nós vamos fazer assim, ó, na segunda-feira, nós vamos falar bem sobre energias. Tudo isso que a Gisele está falando e que nós falamos aqui, como ser um terapeuta holístico, integrativo, nós vamos explicar o que é essa energia, como é que ela trabalha, isso que a Gisele falou. Mandou o frio lá, né, para o Espírito Santo. A mãe sentiu, nós vamos explicar por que isso acontece. Aí, na terça-feira, da semana que vem, por isso que está aqui, para que você se conecte conosco, não esquece, marca aí na sua agenda, coloca o celular para despertar, e quem não tem um QR Code, aqui embaixo tem um link, já entra no grupo. Na terça-feira, nós vamos falar sobre estado vibracional. Vocês viram que a Gi falou que é extremamente importante, não tem como não sentir? Na quarta-feira, nós vamos falar sobre tudo isso com a hipnose. Na quinta-feira, nós vamos fazer um compêndio geral. Ou seja, mas aí o compêndio fica menor do que quem está assistindo todos os dias. E na sexta-feira aí nós vamos abrir para as perguntas, porque assim, essa semana a gente não está pondo as perguntas para responder. Então, na próxima sexta-feira, vai acumulando as suas perguntas aí, que nós vamos tirar todas as dúvidas na sexta. Mas finaliza, Gi, por favor. Vocês podem olhar ali no chat que a Elisângela está falando de outro caso. É? Que é da sogra dela. Só um minutinho que eu pedi aqui para... Ela fez a terapia quântica junto com as outras técnicas e ela veio para mim com síndrome do pânico, né? Sim. E ela passou pelo Covid tranquila. E antes, por muito menos, ela parava no hospital, né? Então, assim, ela saiu daqui muito, muito grata também à terapia, porque ela conseguiu se libertar desse medo tão grande que ela tinha, né, da morte em si, né, desse vírus e tudo mais, né? Então, assim, ela passou muito bem. Então, assim, a sogra da Elisângela, e ela quis colocar ali, né, o testemunho dela. Eu sou muito grata às duas também, porque tudo é aprendizado para a gente que é terapeuta. A gente aprende muito com cada cliente que a gente recebe. É incrível. Entrou acho que mais um aí, Luana. Veja se é ela de novo. Não. Não? É uma pergunta. Tá. Olha só, deixa eu clarear bem o que a Gisele falou aqui para vocês entenderem desse último relato. Lembra que ela estava dizendo que uma coisa ela fez de um jeito para a Elisângela e ela fez de outro jeito para a sogra. Foi isso, não foi, Gi? Para a sogra dela eu trabalhei a terapia quântica com as outras técnicas. Então, eu consegui um resultado muito, muito assertivo com ela. Sim. A Elisângela, eu não usei a terapia quântica porque ela já tinha feito. Mas eu entendi que quando ela fez intencionando para o pai. Então, ela não fez para ela. Isso. Então, ainda estamos aguardando ela conseguir agendar, porque agora ela está com a agenda corrida final de ano, mas ela disse que em janeiro ela volta. Nós vamos fazer para ela. Gente, e façam e refaçam. A mãe faz uma vez por ano. Eu vou fazer, já marquei com uma colega terapeuta para terça-feira a gente iniciar. A Dilma também está aqui. Marquei com ela. Terça-feira estou indo na casa dela fazer a minha primeira sessão. Vou fazer novamente também, é muito importante. Nós somos assim, a cebolinha, vamos descascando aos pouquinhos. Todo mundo precisa de buscar mais. Eu estou numa busca incansável, né? Então... Gi, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que me ocorreu agora aqui, que eu acho muito importante. Quando nós falamos de terapia de regressão de memórias, nós sabemos que as pessoas passam por grandes sofrimentos, até porque a Flávia e eu somos especialistas em regressão de memórias. Quando você passa, pelo que você falou, você recebeu muitos benefícios através da cura quântica com hipnose. Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante. Para quem está assistindo aqui, entender. Você passou por sofrimento para ter todas essas alterações na sua vida, gente?
Quando Para cura? hipnose? Com certeza não. Para cura, não. Para chegar onde eu cheguei, eu sofri muito. Mas o Tive método... muitas quedas. Mas o método é muito simples e muito agradável. Gente, a coisa melhor que tem é fazer terapia. Não tem coisa melhor. E as mudanças são muito sutis. Tu vai percebendo. Gente, olha só. É igual uma vez que eu estava... Porque eu tinha um trauma muito grande por causa de um assalto que eu presenciei. Então, sempre que passava alguém correndo do meu lado, meu Deus, as minhas pernas já amoleciam, né? Eu pensava, parece assim que voltava tudo, né? E um dia eu passando na frente do mercado, um rapaz passa correndo, sobe na rampinha que tinha do lado. Eu não me assustei. Gente, eu curei disso, nem sabia. Que delícia, né? É assim, vai vindo, as coisas vão acontecendo, vai percebendo, vai se percebendo e Deus, meu Deus, isso também melhorou. Gente, é só gratidão, gratidão, gratidão. Aí a gratidão é um assunto muito sério também. Já dá outra live. Deixa eu só dar um recado para o pessoal aqui. Queridos, olha só, eu sei que tem muita gente aí, vai acontecer durante aí esses próximos dias, vários questionamentos. Mas o que a gente combinou? Que nós vamos trazer os temas, trazer justamente esses temas acontecendo na prática, como a Gisele acabou de trazer aqui para a gente, vários depoimentos incríveis, né, lindos, e nós agradecemos muito pela presença dela. Mas nós vamos responder as perguntas na sexta-feira, dia 29. Então, o que eu quero pedir para você? Vai anotando as suas perguntas, para na sexta-feira, dia 29, aí nós vamos estar sentados, nós vamos estar no comando aí do computador, e aí nós vamos responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Porque senão o pessoal fica triste, porque põe pergunta no chat e a gente não está respondendo. Mas é por esse motivo, porque tem uma sequência de assuntos, ontem, hoje, amanhã... E aí, aqui está o QR Code, ó, do dia 25 ao dia 29, nós vamos estar esmiuçando isso tudo para chegar na sexta-feira. Se você ficou com alguma dúvida ainda, a gente tira na sexta. É isso, professor Jonas? Mais alguma coisa, querida? Não, tá ótimo. Se deixar, nós vamos falar a noite inteira. Mas nós queremos, né? Agradecer demais, né, professor Jonas, a Gisele. Nossa, Gi, obrigado, gratidão, né? Ai, gente, eu que agradeço. Muito feliz, porque a gente sempre ouve falar de terapia que veio da Alemanha, dos Estados Unidos, que veio do Afeganistão, que veio da China, que veio da Índia. O cura quântica com hipnose, gente, é genuinamente brasileira. Veio daí, né? Canalizada ali. Maravilhoso, não, só gratidão mesmo, e gratidão às pessoas que se permitem, né, e que buscam. Nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudar a mostrar esse caminho lindo que é, e tão simples, né? Mas as pessoas precisam se permitir. A gente só pode ajudar. Fazer por vocês eu não posso. Maravilhoso. No mais, professor Jonas? No mais, e se fez sentido para você, senta o seu dedo quântico maravilhoso aí para que você possa receber mais e mais infinitas possibilidades da sua vida, tá bem? No demais, muita paz, muita luz e até amanhã às 20. Gratidão, gente. Gratidão, Gi.